E aí, bora chegando. Vamos fazer um devocional hoje. Explicando aspectos do vídeo passado que eu coloquei a respeito da pornografia, da porneia. Eu publiquei um vídeo falando sobre isso e eu quero explicar mais profundamente para vocês entenderem. A gente às vezes é muito inocente. A gente acha que certas coisas são novas. Como o pregador, em Eclesiastes, diz: não há nada novo debaixo do sol. Não há nada novo, apenas uma roupagem nova, uma máscara nova, uma capa nova. Não tem nada de novo acontecendo debaixo do sol. É apenas repetição do que já houve. E assim será. E por causa disso, muitas vezes nós somos enganados, ludibriados, acabamos sendo levados por Satanás. Então, hoje eu quero explicar certas coisas para vocês que às vezes a gente não faz ideia, porque essa é a intenção do inimigo, essa é a intenção de Satanás, que ele quer fazer na nossa vida. Ele quer fazer com que o pecado seja comum e normal, não apenas comum, mas comum e normal. Ele quer que seja inocente e puro. Ele quer que seja imperceptível. Essa é a ideia, que o pecado seja imperceptível. Vamos lá. Como eu estava falando, eu quero falar sobre a questão da pornografia, do mal da pornografia. Olha isso. Na Mesopotâmia, muitos anos antes, mais de 1500 anos antes de Cristo, existia o culto a ídolos chamado Ishtar e Inanna e Ishtar, que eram deuses na Babilônia e na Síria. E tinha sua contraparte Inanna, que era na Suméria. Eram considerados como ídolos ou deuses, eu vou usar esse termo aqui, mas apesar de eu não gostar, eram considerados deuses da fertilidade, do amor e da guerra. O culto a essas divindades incluía rituais sexuais como parte dos cultos de fertilidade, com a prostituição sagrada desempenhando um papel importante. Anos mais tarde, já dentro da terra dos cananeus, onde Israel iria habitar, temos o culto a Baal. Esse ídolo vai perseguir, vai estar entranhado dentro da história de Israel durante muitos anos, até séculos. Culto a Baal e Astarote. Os cananeus, antes de Israel ir habitar lá, cultuavam a Baal e Astarote. Ou na linguagem mais correta, diz Ashtoreth, que é Astarote, que se desenvolveu, o culto a esses dois ídolos se desenvolveu entre os povos cananeus. Também estava profundamente relacionado a práticas de fertilidade. Eram cultuados com rituais que incluíam tanto a adoração do sexo como a adoração do elemento natural da terra. Ou seja, os rituais eram realizados para garantir a fecundidade da terra e dos rebanhos. Observe que tem duas coisas parecidas. É engraçado, eles têm nomes diferentes, mas eles têm duas intenções parecidas. Eles eram para ser cultuado que dentro da sexualidade e dentro de rituais de elementos da terra, tanto da Mesopotâmia como dos cananeus. Vamos lá. Muitos anos mais tarde, chegamos ao culto a Azerá.
que se dá que a gente vê isso na Bíblia, né? E isso o povo de Israel já se encontra dentro da terra dos cananeus, que se tornou o espaço geográfico onde Israel habitava. Olha que interessante, o culto a Azerá. A Bíblia, ela não diz exatamente esse nome Azerá. É um nome meio místico, não é místico, misterioso, melhor dizendo. Místico está errado. É um nome meio misterioso. Por quê? Esse nome, a Azerá, ela vem da questão de postes ídolos. É como se estivesse falando um termo genérico para o culto a árvores. Isso. O molde que se fazia em árvores de deuses é chamado de Azerá. Claro que com o tempo a gente acabou percebendo que foi chamado de... foi se tornando pessoal esse ídolo, que na verdade ela tem um aspecto feminino. O interessante é que Israel ele se corrompe de tal forma com a idolatria, que eles desejam colocar, porque eles viam as outras nações que todos os seus deuses tinham companheiras, tinham esposas, tinham mães. Então Israel deseja pegar e colocar Azerá como esposa de Yahvé, do nosso Deus, verdadeiro Deus dos cristãos. Eles queriam colocar Azerá do lado no altar ao Deus de Israel. Vamos lá. Um aspecto polêmico dos cultos a Azerá era a prática da prostituição sagrada. Novamente, um dos rituais de você adorar, cultuar Azerá, assim como foi Baal, Astarote, Ishtar e Inanna, era a prostituição, era o culto através de sexo. Um ritual que envolvia prostitutas em templos ou santuários dedicados à deusa. Essas prostitutas, que elas eram chamadas de Kadesha, eram consideradas servas da deusa e tinham como função realizar atos sexuais, como parte dos rituais de fertilidade. Isso visava garantir que a deusa concedesse bênçãos de fertilidade à terra e às pessoas. Novamente, a gente vê certas semelhanças, como a questão do culto através do sexo e para bênçãos de fertilidade à terra. A gente vê novamente essa semelhança, esse aspecto. Esse tipo de prática estava fortemente associado ao culto de Azerá e Baal. Sim, Baal continua. Deuses que compartilhavam a temática da fertilidade. E frequentemente apareciam juntos em textos bíblicos e arqueológicos. A gente já encontrou isso. Cuidado, meus irmãos. Porque existem muitos vídeos na internet mostrando a arqueologia, onde possivelmente eram lugares de adoração ao Deus de Israel, né? A Yahvé. E foi encontrado dentro de sítios arqueológicos estátuas da deusa Azerá, como eles dizendo que Israel na verdade não era monoteísta, era politeísta. Possivelmente esses lugares foi em épocas, num trecho curto de Israel, porque várias vezes Israel se corrompeu, e a gente sabe disso. Então a gente não pode deixar ser enganado achando que o Deus de Israel, o Deus Yahvé, aceitava outros deuses. A gente sabe como que Deus lida com isso, com essa questão. Ele não aceita não aceita idolatria, não há outro Deus além dele. Então eles pegam um resquício da arqueologia, que quer dizer que toda a história de Israel, os mais de 2-3 mil anos da história de Israel, foi Israel politeísta e não monoteísta. Não acreditem nele. Vamos continuar. Anos mais tarde, séculos mais tarde, melhor dizendo, num lugar chamado Corinto, na cidade de Corinto, Paulo foi lá para pregar, onde ele conheceu Priscila, Áquila, né? Conheceu também Apolo, um evangelista tremendo
abençoado por Deus, ele foi nessa cidade para poder levar o evangelho. E a cidade de Corinto era extremamente corrupta. Irmão, preste atenção, isso aconteceu séculos mais tarde, em comparação com a história que eu contei da Zerá. Séculos mais tarde, quando Paulo vai para Corinto, olha isso. Corinto era um importante centro comercial e cultural, o que tornava a cidade um lugar de grande diversidade religiosa e cultural. O templo de Afrodite era um dos mais proeminentes e conhecidos na cidade. O templo de Afrodite, olha o nome, Afrodite. Esse templo estava situado no topo da colina de Acrocorinto, a fortaleza natural que dominava a cidade. Acredita-se que o templo de Afrodite em Corinto tenha sido muito grande e tenha atraído peregrinos de toda a região. Afrodite, como deusa do amor e da fertilidade, estava associada não apenas ao amor romântico, mas também à fertilidade, à sexualidade e à natureza. O culto a Afrodite em Corinto estava fortemente relacionado a práticas sexuais cultuais e rituais de fertilidade, o que incluía, entre outras coisas, a presença de prostitutas sagradas, ou, aí o nome das prostitutas sagradas era hieródulas, no templo. Essas mulheres que serviam no templo eram vistas como sacerdotisas de Afrodite. E estavam envolvidas em atos sexuais como parte dos rituais de adoração. Olha que interessante. Corinto era uma cidade que ficava quilômetros, milhares de quilômetros de distância do culto a Ishtar na Mesopotâmia, Inanna na Suméria, ao culto ao Baal e a Astarote em Cananeus, ao culto a Azerá, que aconteceu na terra dos cananeus. Corinto ficava a milhares de quilômetros, mas você vê a semelhança. É nítida a semelhança, apenas muda o nome, sai desse nome e agora o nome é Afrodite. E continua o mesmo ritual de práticas sexuais, prostitutas sagradas e também a questão do ritual ao culto à terra, à fertilidade da terra. Olha que interessante isso, como a gente vê essa semelhança. E eu quero falar, por último, sobre o último ídolo. Mas antes de falar dele, eu preciso que você permaneça nesse vídeo. Eu preciso que você me ajude a divulgar essas coisas. Eu estou fazendo essa live aqui para ajudar jovens, para ajudar adultos, que seja quem for a idade, mas principalmente jovens, adolescentes, que tem problema com pornografia. Tem problema com pornografia, isso mesmo que eu estou dizendo. Jovens que não conseguem se libertar desse vício. Não conseguem se libertar desse vício. Meus amigos, olha isso. A gente percebeu que todos esses ídolos têm essas semelhanças sobre cultos que envolvia a prostituição, que envolvia o sexo, rituais sexuais. Mas sabe quando a gente vai mais a fundo, a gente pesquisa a respeito dos cultos a esses ídolos? Sabe como que eles funcionavam? As pessoas normalmente eram dentro, né, dos templos, às vezes eram do lado de fora. O Azerá às vezes acontecia debaixo de árvores. Sim, na Bíblia chega a falar sobre esse culto que acontecia debaixo de árvores. Então a gente vê isso exposto, a nudez exposta, né, com Azerá, essa exposição da nudez. Vamos lá. Todos os cultos, independente do local, vamos colocar dessa forma, era dessa forma. Eles tinham relações sexuais, o homem e a mulher, não era casado, era quem estivesse no templo. Normalmente era com as sacerdotisas. Normalmente as sacerdotisas eram mulheres. Eles tinham relação sexual com as mulheres. E na hora de... Isso daqui é pesado que eu vou falar, irmãos. É muito pesado. Na hora de ejacular, eles ejaculavam na terra. É isso que eu estou falando. É exatamente isso que eu estou falando. Todos esses ídolos. Ó, eu falei sobre 1, 2, 3, 4, 5, 6
ídolos de épocas totalmente diferentes, culturas diferentes e locais distantes. Todos eles tinham uma característica: era o ritual sexual, e na hora da ejaculação eles ejaculavam na terra. Na terra, eles jogavam na terra. Será que você não vê essa certa semelhança com a masturbação, com a pornografia? Vocês ainda não perceberam que esses ídolos apenas mudaram de nome? Esses mesmos ídolos agora eles estão na pornografia? Esse culto que era ofertado a esses deuses é ofertado hoje em dia em milhares de casas de jovens, de adolescentes, de crianças, até de crianças, de adultos, de homens dentro da igreja. Dentro da igreja. A masturbação, e eles ofertam o seu sêmen. Por isso o nome é sêmen, de semente, porque é jogado na terra como uma semente. Claro, você não precisa mudar esse nome, porque hoje em dia não há mais esse peso pagão. Então fiquem tranquilos a respeito disso, do nome. Mas sim a questão do ato, porque o ato é o que importa, não o nome é o que menos importa. Então a gente vê essa questão de que era ofertado a vitalidade, o vigor do homem era ofertado na terra para esses ídolos. Então esse demônio ainda existe, e ele está na pornografia, ele está na sensualidade. Olha como que as redes sociais são pornográficas. Olha, vamos ser sinceros, não seja hipócrita. Não seja hipócrita, não seja fingido. Seja bem sincero lá no fundo do seu coração. Você sabe que as redes sociais, se você não tiver cuidado no que está vendo, ela é uma arma usada para esses ídolos. Uma sensualidade extrema, absurda, uma exposição do corpo. E jovens sendo enganados, ludibriados por isso. Sendo tentados constantemente. Esse ídolo ainda permanece aí pelo mundo. Ainda está entranhado no mundo, ele apenas mudou de nome. Ele tinha esse nome, ele tinha o nome de Afrodite. Ele tinha o nome de Ishtar. Ele tinha o nome de Azerá, mas o nome agora é pornografia. O nome desse ídolo agora é pornografia. E a gente não percebe, a gente não liga, a gente não dá atenção, a gente vê como algo inocente. Meus amigos, pesquise só um pouquinho a respeito do uso da pornografia, como ela atrofia a mente e o cérebro. Tem um livro que não é cristão esse livro, e olha que eu estou aqui como um cristão. Eu estou aqui como um cristão. Eu estou falando de coisa religiosa, mas eu preciso também falar da questão da ciência. Tem um livro do Dr. Gary Wilson. Ele foi a pessoa que começou, vamos dizer assim, ele viralizou, né? Na linguagem das redes sociais hoje em dia, ele viralizou a respeito contra a luta, da luta contra a pornografia, o mal que faz o uso da pornografia. Ele não era cristão, o livro dele se chama Seu Cérebro na Pornografia, se eu não me engano. É o Seu Cérebro Pornográfico, alguma coisa assim. Eu já li esse livro. É interessantíssimo como ele coloca testemunhos de jovens que expondo o seu uso na pornografia, e não tem ninguém que fala de forma boa. Você vê jovens falando que perdeu isso, perdeu aquilo, que perdeu faculdade, perdeu relacionamento. Você vê homens que perderam casa não digo no sentido de família, perdeu contato com os filhos. Olha o que eu vou dizer aqui. Quase 100%, quase, não é 100%, das pessoas que têm uma vida infiel, de infidelidade, faz uso de pornografia. Não estou dizendo que a infidelidade leva a infidelidade, não estou dizendo que a pornografia leva à infidelidade. Mas é interessante perceber que a maioria das pessoas que são infiéis faz uso de pornografia. É interessante observar também que a maioria, quando você vê documentários falando sobre
eu não sei se pode falar isso nas redes sociais, né? Fala sobre os pedó, né? Os que tem relacionamento com menor, né? Os documentários deles sempre falam que eles fazem uso de pornografia. Também a questão do... Mas Hugo, então... mas eu não vou fazer isso, eu jamais chegaria nesse ponto. Eu jamais chegaria nesse ponto. Eu nunca chegaria, eu boto minha mão no fogo, eu sei onde eu vou. Mas a questão não é somente essa. A primeira é que todos eles também começaram dessa forma. Começaram com um vídeo. Começaram com uma foto. Eles chegaram a esse ponto. Você tomara que nunca chegue nesse ponto. E eu acredito também. Na verdade, eu acredito que você não vai chegar. Mas tem uma outra questão. Você não se sente focado? A pornografia faz você se sentir inconstante? A pornografia te faz se sentir desconcentrado com as coisas? Você não consegue ter foco em estudar? Você sente que a sua vida está estagnada? Você sente que vê sempre as mulheres, os homens, como objetos? Seu olhar não consegue fixar nos olhos, ter uma conversa sadia. Seus olhos na hora vão para outras partes do corpo da pessoa. Seus olhos na hora querem ver aquilo. Você já percebeu isso, que você fica dessa forma? Você não consegue ler um livro completo. Quantas vezes você já teve uma conversa sadia por completo com uma moça ou com um rapaz? A pornografia leva também a disfunção erétil. Para vocês terem uma noção, o pênis do homem, eu não sei se a rede social vai me cortar por causa disso, tomara que não, ele se acostuma com a pressão em volta dele, e você fica usando essa mão de Playmobil no seu órgão. Por que ele se acostuma? Para você se acostumar com a sua parceira. Só que você está tão entranhado na porneia que você não consegue sentir prazer com a sua mulher, com a sua esposa. Ou você tem disfunção erétil, ou você tem dificuldade de sentir prazer com ela. Você sente mais prazer com a porneia do que com a sua esposa. Você sabe disso. Você sabe disso. Lá no fundo você sabe disso. Você tem dificuldade de deixar o seu amigão em pé. Você não consegue somente olhar. E sabe o que é mais legal? Mais legal não, está repreendido. O mais interessante é que você olha com um olhar desinteressado para sua esposa. Sabe por quê? Porque você imagina, você anseia, você tem expectativa irreais para sua esposa. Você quer que a sua esposa atenda coisas que são irreais. O mundo, o amor entre uma esposa e um marido de forma natural não é como nos filmes. Aquele filme é mentiroso. Meus amigos, para você ter uma noção, às vezes uma cena de filme que você vê, que eu sei que você assiste, pode durar 3, 4 dias para ser ensaiada. Eles aplicam injeção no órgão sexual para manter ereto. Você sabia que as mulheres muitas vezes usam o mesmo medicamento, que eu esqueci o nome, e, na verdade não é bom nem falar, né? Isso mesmo. Usa o mesmo medicamento que é usado na gravidez, quando a mulher vai ter parto normal, para relaxar os músculos da pelve. Muitas mulheres usam isso. Isso não é estupro. Muitas mulheres são drogadas, embriagadas antes de terem as cenas. Olha esse ninho de vespeiro que é. Sabia que a pornografia é uma das maiores indústrias do mundo? Isso mesmo. Você sabia que os filmes pornográficos, a indústria pornográfica lucra mais do que a indústria de Hollywood? Você deve ter amado o filme dos Vingadores, do Avatar, do Titanic, que é top mesmo.
Os filmes pornográficos, que nem tá no cinema, nem aparecem no cinema, lucram mais do que esses filmes. Não tem algo de errado? Tem bilhões de pessoas no mundo gastando dinheiro com isso. Bilhões de pessoas no mundo gastando dinheiro com isso, em vez de estar investindo em sua própria vida, em sua própria família. Olha que terrível é a pornografia. E agora, por último, eu queria falar sobre voltar, né, sobre a questão dos ídolos. Tem um ídolo aqui que é interessante, que isso acontece na Grécia Antiga. O nome desse ídolo é Dionísio. E esse daqui vai demorar um pouco. Vai demorar um pouco para poder ser falado, porque é necessário. O culto a Dionísio, eu falar sobre o culto a Dionísio, é necessário. Isso tá também em Efésios capítulo 5, meus irmãos. A gente acha que a Bíblia é um livro bobo, quem nunca leu. A relação sobre a questão do culto a Dionísio está confrontado em Efésios capítulo 5, que a gente também vai ver. Vamos lá. Dionísio, deus do vinho, também chamado Baco. Sim, Baco. Por isso vem o nome bacanal, fazer bacanal. Parece ter migrado da Ásia para a Grécia Antiga. A adoração a Dionísio era conhecida por seu caráter desenfreado. Grave essa palavra, porque Dionísio era conhecido por isso. O culto desenfreado, o hedonismo a qualquer custo. E por orgias que envolviam o consumo de vinho, a música, a dança e o sexo. Eurípides, antigo dramaturgo grego, incluiu um memorável relato do culto a Dionísio em sua peça As Bacantes, que destaca os esforços de Penteu, rei de Tebas, em conter o culto a Dionísio em sua cidade. No final da peça, devotas frenéticas de Dionísio, um grupo que incluía a mãe de Penteu, a mãe de Penteu, do cara que está lutando contra, cortaram o infeliz monarca pedaço por pedaço. O culto permaneceu popular durante todo o período helenístico. O período helenístico é a cultura grega. Embora suprimido em Roma no século II a.C., o culto a Dionísio experimentou um renascimento, tornando-se uma religião autorizada do Império Romano. Quem estava de fora, às vezes, confundia a adoração judaica com a de Dionísio, talvez pelas seguintes razões. Antes da revolta judaica dos Macabeus, que começou em 167 a.C., os senhores gregos forçavam os escravos judeus a participar do culto a Dionísio. Aqueles observadores talvez pensassem que os judeus cultuavam Dionísio voluntariamente. A sociedade judaica usava... Aqueles observadores talvez pensassem que os judeus cultuavam Dionísio voluntariamente. A sociedade judaica usava... Era uma espiritualidade simulada. Nos rituais frenéticos e estáticos desse culto, a embriaguez com vinho era tida como estar cheio... Era como estar cheio do espírito de Dionísio. Alguns neófitos da Ásia Menor estavam provavelmente levando essa forma de adoração para a igreja ao associar o vinho com a plenitude do Espírito Santo. Paulo não queria que ninguém confundisse o frenesi da embriaguez com o poder do Espírito. Repudiava esse conceito e denunciava a embriaguez ao mesmo tempo que associava a plenitude do Espírito com outras atividades. Isso. O Dionísio era conhecido como deus do vinho, da fertilidade, da vegetação e da sensualidade. O culto a Dionísio era feito com práticas sexuais. Caramba, novamente o inimigo tentando nos enganar naquela época. Mas por que eu deixei Dionísio por último nessa questão? Porque Dionísio ele deixa claro uma coisa, abertamente, publicamente, que ele era o deus do descontrole. Ele é o ídolo do descontrole. Efésios capítulo 5, versículo 18.
Paulo vai contra, né, a Dionísio, obviamente. Aí diz assim: não se embriaguem com vinho que leva de libertinagem. Em outras traduções vai dizer ao descontrole ou a uma vida dissoluta, né? Que leva à libertinagem. Mas deixem-se encher pelo Espírito. Me desculpe, meus amigos. É isso. A vida pornográfica é um descontrole. Você já percebeu que você perde tempo com isso? Sua vida está fora de controle? É isso, é exatamente isso. Esse é o ídolo que existe desde o passado, tentando te enganar, te iludir, tentando mostrar que... Sabe o que a pornografia faz você acreditar? Que você sente muito desejo sexual. Não, porque eu tenho muita vontade sexual, por isso eu não consigo me segurar. Mentira. A sua mente está atrofiada. Faça um reboot na sua mente. Pare de assistir essas coisas. Pare de assistir essas coisas nas redes sociais. Pare de ver vídeos sensuais para ver como sua mente vai mudar. Você vai começar a perceber uma normalidade. É incrível isso, isso é maravilhoso. Como você consegue perceber um equilíbrio. Um equilíbrio, uma normalidade sexual. Você consegue perceber uma solidez, uma firmeza. Não algo dissoluto, picos de vontade e picos de... Eu não vou dizer depressão, mas de letargia. A pornografia faz isso. Uma sede por querer algo novo. Já percebeu? Você nunca está satisfeito com uma imagem na pornografia. Você todo dia quer uma imagem nova. Quer uma mulher nova. Mulher não, uma imagem. Você está vendo um pixel. Cara, você está vendo um pixel, meu amigo. Meu amigo, você está com essa mão de Playmobil no seu órgão, vendo um pixel. Não tem ninguém na sua frente. Observe como que... Eu vou falar isso. Como que são os vídeos da porneia. Você observa que não há contato, não há beijos, não há carícias, não há carinho. Porque eles só focam um órgão encostando no outro órgão. Não há nem mãos encostadas. Não há contemplação do corpo um do outro. Não há isso, não há beleza. Não há beleza, não há virtude nisso. Não há apenas um prazer usar a mulher e o homem como objeto, cara. Cara, e o inimigo tá te enganando. Ele tá fazendo você ficar parado em frente a esses vídeos. Você ficar tendo imoralidades. Eu não vou dizer a palavra que eu sei que a rede social pode me tirar daqui. Meu amigo, vigie. Vigie. Você está no descontrole da sua vida. Você sabe disso. Como que eu saio disso? Hugo, como que eu saio disso? Cara, meu conselho, procure um líder confiável, um líder espiritual confiável. É isso mesmo, um líder espiritual confiável, não qualquer um. Procure um líder que entenda tudo isso que eu falei nessa live. Tudo isso que eu falei sobre essa questão do vício, como que isso é um vício. Que queira te ajudar. Primeira coisa, uma das primeiras formas de você se libertar desse vício é confissão. E a confissão não se dá para qualquer pessoa. Não faça para qualquer pessoa, porque vai ter gente que só vai te ouvir por um momento e vai esquecer. Escolha um irmão. Irmão, modo de falar, um cara, um brother, velho, que vai te abraçar nessa causa. Uma pessoa que odeie isso também. Uma pessoa que tenha ódio e repúdio pela porneia, pela pornografia, pela masturbação, pela imoralidade sexual, de qualquer forma. Uma pessoa que queira ver você ser um ser humano, um homem, uma mulher equilibrada. Que queira que você seja uma pessoa com uma família estabilizada. Que queira que você se torne um homem focado, que queira te ajudar verdadeiramente. Que possa te atender qualquer horário do dia. Cara, primeira coisa é isso. Você precisa ser vulnerável. Você precisa deixar claro que você tem problema com isso. Meu amigo, hoje em dia a ciência já considera a pornografia o mal que acontece dentro da mente do ser humano, a pornografia, ela já é vista como o vício comparável à cocaína e às vezes até mesmo à heroína.
Cara, isso é muito sério, meus irmãos, meus amigos. Isso é muito sério, isso não é brincadeira. Você não consegue, cara, eu dou minha mão no fogo aqui, você não consegue se libertar da pornografia hoje. Você vai falar assim, vou sair hoje, caraca, nunca mais eu faço. Mentira! Amanhã você está voltando se você não ser vulnerável com um líder espiritual confiável. Você precisa também buscar a Deus todos os dias. Cara, tem uma frase que eu aprendi: o preço da liberdade. O preço da liberdade é a constante vigilância. Você ser um homem liberto das amarras do inimigo é a constante vigilância. Entenda isso, você está em guerra o tempo todo. O tempo todo. Você estava em guerra ontem, você está em guerra hoje também. E amanhã também. Pô, Hugo, então não vai ter descanso? Vai sim, lá no céu. Um dia lá no céu você vai ter descanso. Enquanto você viver aqui na terra, meus amigos, você tem que vigiar o tempo todo. O tempo todo é o preço que você vai ter que pagar pela liberdade. Como Cristo disse, eu faço parte de alguns grupos no WhatsApp, eu faço parte para poder tentar ajudar e também ver testemunhos, né, de jovens que lutam contra esse mal. Graças a Deus, sabe, tem jovens lutando, tem uma boa parte, sabe, de jovens que entende que isso é o mal. Mas é interessante observar, e eu queria dizer assim, não faço como o que eu vou falar. Não faço como exemplo do que eu vou falar. A gente vê dentro desses grupos, alguns, não todos, alguns desses jovens não tratando a pornografia como um mal que é. Um mal que é. De qual forma? Cara, eu falo com eles, você precisa ser radical. Você precisa erradicar isso da sua vida. Cristo falou lá no seu evangelho, que diz assim, se a tua mão te faz tropeçar, arranque-a fora para poder entrar no reino dos céus, né? A gente sabe como que é essa passagem, não vou dizer detalhadamente como é. Se os seus olhos forem maus, te faz tropeçar, arranque-o fora para poder entrar no reino dos céus. O seu coração, a sua língua, a sua mente, tudo, né? Qualquer parte do corpo. Claro que é um simbolismo para a radicalidade contra o pecado. Contra o pecado. Em Hebreus também vai dizer que a gente ainda não resistiu até o sangue. E quando eu falo isso com os jovens dentro desses grupos, muitos dizem assim, não, tá sendo radical demais. Cara, o inimigo tá destroçando a sua vida, cara. O inimigo tá destruindo a sua vida, mano. O inimigo tá destruindo a sua vida e você tá falando que eu tô sendo radical demais. Você não consegue sair desse vício, você diz que eu tô sendo radical demais, cara. Toma vergonha na tua cara, velho. Eu amo vocês, eu quero o melhor pra vocês. Mas às vezes a gente precisa dar uma sacudida. Toma vergonha na tua cara, velho. Acorda. Seja radical. Por isso que eu falei, é um simbolismo. Tô falando pra você decepar sua mão, não. Mas às vezes, você teria coragem de contar pros seus pais? Vamos dizer que seus pais sejam cristãos. Seu irmão, você tem algum amigo próximo que você vê que essa pessoa sempre fala mal da pornografia, que ela odeia. Você tem coragem de se abrir para o seu pastor? Para o seu líder? Falar, eu estou passando por isso, eu preciso de ajuda. Você teria coragem? Isso é ser radical. Isso é fazer exatamente o que o Cristo falou. Arrancar a mão fora. Então, meu amigo, por favor, eu tô aqui, eu fiz essa live hoje para poder, eu coloquei o nome como devocional, né? E de certa forma é um devocional, e eu fiz isso para poder tentar ajudar vocês. Que Deus venha abençoar vocês nessa luta, que o Espírito Santo venha encher vocês, para que o Dionísio não encha vocês para uma vida dissoluta, uma vida de descontrole, porque ser cheio do Espírito Santo é uma vida equilibrada, moderação, temperança, domínio próprio. Isso é ser cheio do Espírito Santo.
eu vou orar por vocês. Eu não tenho muito esse costume de orar em vídeo, fazer isso, né? Mas vamos lá. Espírito Santo de Deus, peço ao Senhor que essa live que foi feita hoje venha atingir o coração de quem assistiu e de quem vai assistir ainda. Que os jovens venham se despertar, que as pessoas que assistirem essa live venham se despertar, venham entender o perigo e o mal desse ídolo. Que eles venham entender a necessidade, a urgência da guerra contra esse mal. Dê forças a essas pessoas. Encha-os para que eles possam ter uma vida equilibrada. Abençoe-os, ó Deus. Em nome de Jesus, amém. Valeu. Deus abençoe vocês. Fiquem com Deus.